Vivo mais uma vez aqui nesta quarta-feira, na minha quarta-feira, na sua quarta-feira, e para quem estiver vendo o vídeo depois, pode ser que não seja quarta ou sim, 8h30 da noite aqui em Barueri. Sejam todos muito bem-vindos a esse tema de hoje. Eu não sei se o título ele tá aparecendo para vocês aí sobre o tema, então me deram a orientação de colocar aqui nos comentários, e aí eu fixar este comentário. Vamos ver se é possível mesmo. Eu acho que não. Pau. Ah, beleza. Agora foi. Então acho que quem entrar vai conseguir ver ali enriquecimento ambiental todo dia. Já falei o tema, mas eu vou, lógico, contar a minha historinha aqui de hoje, a minha referência para a gente fazer o aquecimento desta live. Para quem não sabe, é lógico que é uma coisa mais particular minha, nem todo mundo vai saber, e eu acho que eu nunca falei aqui nesse perfil sobre isso. Mas já fazem 14 anos que eu faço parte de um grupo de teatro musical. É a Oficina dos Menestréis, né? Pode ser que se você é de São Paulo, provavelmente você já deve ter ouvido falar sobre a Oficina dos Menestréis. Mas há 14 anos que eu faço isso. É um teatro amador, né, para qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de profissional, para poder ir a fazer uma atividade artística durante a sua vida, para se desenvolver como artista, né? Isso para ajudar você na sua vida toda, durante a sua vida profissional também e pessoal também. E há 14 anos atrás eu conheci esse grupo através de um outro amigo meu, que tinha alguém também que fazia esse teatro, e aí eu comecei a fazer. E me apaixonei demais por isso, não é à toa. Estou há 14 anos que eu faço parte desse grupo. A gente está sempre apresentando espetáculos aí, mas eu digo que sempre a parte mais legal é quando a gente está fazendo os ensaios, né? A apresentação é maravilhosa, mas os ensaios são tão legais ou até mais legais do que a apresentação. O que eu quero dizer com isso? Que lá é um lugar que me faz muito bem. Né? Além da gente desenvolver um lado artístico, ou seja, a gente conseguir ser nós mesmos, né? Isso que a gente coloca muito claro lá, é a questão de você conseguir ser você mesmo. E é isso que me atrai ali, é eu não ter barreiras ou não precisar colocar filtros para mostrar exatamente como eu sou. E além disso, a gente ainda pratica uma atividade física, né? Faz um exercício de dança, expressão corporal ali, o que dá uma noção corporal maior pra gente e desenvolve uma motricidade nossa, né? A forma como você se movimenta. Você vai ganhando molejo, vamos dizer assim, para quem não tem muito molejo. Mas é por isso que eu tô ali há 14 anos e é um lugar que eu amo demais. Até digo que seria como uma terapia, né? Mas eu acho que ele substitui completamente porque eu nem preciso de terapia para isso. É uma coisa que me faz muito bem e que eu não me vejo mais sem isso. É uma coisa que completa o meu dia. E dito isso, tem tudo a ver com o tema da live, que eu espero que esteja aparecendo para vocês aí, que é sobre enriquecimento ambiental. Eu vou explicar um pouquinho sobre o que é enriquecimento ambiental. Mas antes disso, deixa eu dar uma boa noite para todos aqui. Boa noite, Andréia. Boa noite, Letícia. Boa noite, Neia. Neia entrou, falou boa noite. Alguém deu um tchauzinho aí. Sejam todos muito bem-vindos. Nancy também, boa noite aí. Às vezes o comentário demora um pouco para aparecer. Mas eu vou falar de uma outra coisa que eu gosto muito, e aí é uma particularidade minha também, que tem tudo a ver com enriquecimento ambiental, e vocês vão entender durante a live, que são esses carinhas que estão aqui atrás, ó. Esse carinha pequenininho e esse carinha maiorzinho aqui, ó, que são os meus cubos mágicos. A gente chama de cubo mágico, mas você vê que nem todos eles são cubos. Tem alguns que são outros formatos aqui, um paralelepípedos. Então tem vários formatos diferentes desse tipo de atividade. Só que ele vai desenvolver também o meu cognitivo, eu vou estar pensando geometricamente, espacialmente, vai me entreter durante um tempo, porque é uma coisa que eu gosto de fazer. Você pode ser que tenha outros hobbies ou outras coisas que te entretêm e que te completam durante uma semana. Se você colocar um cubo mágico na minha mão, na mão do Beto, eu vou me entreter durante muito tempo e com a maior satisfação do mundo. Eu vou estar super realizado quando eu terminar, mesmo que eu não consiga montá-lo ou finalizá-lo. Só o fato de eu estar ali brincando e trabalhando o meu cérebro já me faz muito bem. Tem gente que prefere um livro, tem gente que pode gostar de um videogame, né? Tem muita gente aí que joga videogame, tem até quem não goste.
Mas eu estou falando muito bem aqui que acho que a atividade do videogame ela é bem saudável, principalmente mentalmente falando e ambientalmente falando, é muito legal também. Então vamos lá, boa noite. Agora que eu já fiz toda essa estapafúrdia aqui falando dos meus gostos aqui e o porquê que é importante isso na vida, provavelmente você já está pensando também o que você gosta de fazer ou coisas que você não pode ficar sem. Quando eu digo não pode ficar sem, é que você faz questão daquilo existir no seu dia a dia, na sua rotina semanal, mensal, diária, e aí vai de qualquer um. Boa noite, Mariane. Falou um boa noitezinho aqui. Vou tomar uma água. Espero que esteja aparecendo para todos aí o tema que é enriquecimento ambiental todo dia. Por enquanto, eu só falei de seres humanos, né? De nós. Eu já vou avisar vocês, para quem quiser fazer alguma pergunta sobre o tema de hoje, é só colocar ali na interrogaçãozinha, que aí a pergunta fica ali pendente para eu poder responder para vocês. E quem quiser chamar alguém para assistir essa live, que acha que tem tudo a ver com a pessoa, ou a pessoa está querendo ter um cãozinho, ou tem algumas dúvidas com relação ao dia a dia do cão, é só enviar ali o convite através desse símbolozinho que parece um aviãozinho de papel. Eu adoro falar que é um aviãozinho de papel. Então vamos que vamos. Aí a Andrea colocou ali, ó, música é vida, amo arte também. É muito legal isso, eu acho que cada um se identifica com uma coisa, o que é maravilhoso, eu acho que essa individualidade é o que faz a grande graça do mundo e dos cães também. Você entender que cada um é um indivíduo vai fazer com que a vida dele seja melhor e você consiga entendê-lo melhor, saber que cada um tem um gosto específico, gosta de coisas diferentes e você identificar isso e proporcionar isso para o seu cão é o que vai fazer ele ter uma vida mais alegre, mais satisfeita e mais completa junto com você. Não tenha dúvida disso. E aí, Mar Rodrigues, boa noite, Marcos. Marcos Rodrigues, boa noite, seja bem-vindo. A primeira coisa que eu vou fazer aqui com vocês é explicar para vocês o que é o tal do enriquecimento ambiental. O nome é difícil, você pode relacionar às vezes com alguma coisa que tem a ver com riqueza, né, que é um enriquecimento ambiental, e a gente pode às vezes ficar perdido e confuso no que realmente é, ou para que serve, ou da onde veio isso daí e como é que eu utilizo isso no meu dia a dia. Eu vou fazer uma historinha rapidinha aqui, só um retrocesso histórico, só para a gente entender aonde começou isso e por que se identificou essa necessidade. E isso tudo começou com os animais que vivem em cativeiro. Eu falo em cativeiro porque são aqueles que foram resgatados de algum lugar, de algum maus-trato, algum contrabando, e aí existe uma infinidade, infelizmente, um acidente que aconteceu, e aí esses animais foram para uma recuperação para depois serem devolvidos ao seu habitat natural, na natureza ali, maravilhosamente bem. Só que esse período todo que esses animais ficam nesses lugares, eles estão privados de desenvolver as habilidades naturais da espécie deles. E aí tanto faz que tipo de animal é esse, se é um cavalo, se é um pássaro, se é um macaco, se é um cachorro, se é um lobo, se é um periquito, uma cobra. Todos esses animais, quando eles estão em tratamento para recuperar e depois devolver para a natureza, eles estão sem essa possibilidade de desenvolver as coisas naturais da espécie. E aí percebeu-se que colocar esses animais de volta na natureza, a chance de sobrevivência dele era muito pequena, porque ele estava acostumado a receber o tratamento, a não ir atrás de nada, ou seja, ele tinha onde dormir, ele tinha o que comer, ele não precisava se esforçar, trabalhar para isso e desenvolver habilidades para sobreviver e ir atrás de comida, de alimento, de proteção, de segurança. E começaram a se desenvolver técnicas para reproduzir coisas que os animais fariam na natureza. Lógico, não com outros animais, depende do tipo do animal que tem, são apenas com objetos que se criam, às vezes é feito com pneu, né? Depende do tipo do animal e qual é o tipo de habilidade que ele precisa desenvolver, se ele é um macaco que tem que subir em árvores, se ele é uma cobra que precisa se enfiar em algum lugar, depende do tipo de animal. Eu não vou ficar entrando em detalhes porque eu não sou especialista em todos os tipos de animais, mas o enriquecimento ambiental ele surgiu para isso, para poder desenvolver essas habilidades e manter elas ao máximo, para quando os animais fossem soltos de volta no seu habitat natural, eles soubessem se virar e sobreviver muito bem. E eles perceberam que isso dava uma longevidade maior, a recuperação dos animais era muito mais rápida,
porque eles estavam cada vez mais preparados e estimulados para se desenvolver e estarem prontos para retornar para o habitat deles. Então esse foi o início do enriquecimento ambiental. Depois foi introduzido dentro dos zoológicos, né? Mesmo aqueles animais que não tinham uma pretensão de se soltar na natureza, de se devolver à natureza, eles tinham esse tratamento para que eles pudessem ter uma vida mais digna, pudessem se desenvolver e se reconhecer como indivíduo, para saber exatamente qual era o papel deles dentro de uma sociedade onde eles estavam inseridos ali com grades e pessoas olhando eles. Então eles também inseriram o enriquecimento ambiental dentro desses ambientes para proporcionar uma vida melhor, mais digna, uma saúde melhor para esses animais que viviam ali. Então foi aí que surgiu o enriquecimento ambiental. E aí, obviamente, quando a gente traz os cães para dentro de casa, a gente pode achar que a gente está fazendo o melhor que a gente pode para aquele cãozinho, que é dar um lar para ele, dar alimento, dar abrigo para ele. Só que também, da mesma forma, ele não está no habitat natural dele. E talvez ele não consiga desenvolver necessidades específicas da espécie dele, se é que existe específicas da espécie, necessidades específicas daquele cão. Então, mesmo que você tenha todo o amor do mundo, que eu imagino que todos vocês que estão aqui têm esse amor pelos cães, vamos falar só de cães então, mesmo que você tenha todo esse amor, é importante demais que você utilize técnicas de enriquecimento ambiental durante o dia do seu cão, e como eu pus aqui no tema da live, todo dia, para que o seu cão tenha uma vida muito mais longeva, que ele viva melhor, que ele seja mais saudável e ele seja mais feliz. Essa que é a parte importante. É lógico que tem que dar amor, mas só isso não vai fazer com que o seu cãozinho tenha uma vida completa, plena e feliz. Vamos lá então falar um pouco aí. Boa noite, Vicente, Reginaldo, Wilson tá aí. Boa, Wilson. Falei com o Wilson essa semana ainda. Essa semana não, falei hoje com o Wilson. Sejam todos bem-vindos. Quem quiser fazer pergunta, deixa a pergunta ali na interrogaçãozinha que eu já respondo rapidinho. E vamos lá agora às nossas enquetes e participação de vocês lá no meu Stories que eu coloquei ontem para que a gente pudesse se comunicar um pouquinho. Eu já comecei explicando para vocês o que era o enriquecimento ambiental, porque a primeira pergunta que eu fiz foi essa: se você já ouviu falar em enriquecimento ambiental. É sempre difícil de mostrar, né? E a maior parte das pessoas, não foi muito mesmo, foi 60-40 aqui, disse que não tinha ouvido falar em enriquecimento ambiental. O que é super normal, principalmente para quem ainda não tem um cãozinho e para aqueles que têm um cão, mas ainda tratam os cães como os nossos avós, os nossos bisavós e até mesmo os nossos pais, depende da idade que você tem, como eles tratavam. E aquela história que o enriquecimento ambiental é um pouco novo, né? As pessoas não faziam isso há 15, 20 anos atrás. Então agora as pessoas já fazem. Se você trata o seu cão baseado em como seu pai, a sua avó, ou quando você era criança também cuidava dos cães, provavelmente você não faz enriquecimento ambiental ou nunca ouviu falar em enriquecimento ambiental. E por causa disso, que eu já comecei explicando de onde veio e para que serve o enriquecimento ambiental. Boa noite, Felipe. Pessoal brigando na live aqui, não briguem entre vocês aí, não reclamem entre vocês. E a outra perguntinha que eu fiz na sequência aqui foi: o que representa melhor o enriquecimento ambiental? Para as pessoas que já tinham ouvido falar, ou que tinham pelo menos uma noção do que era o enriquecimento ambiental, engraçado, vou fazer um adendo aqui, que essas enquetes que eu fiz sobre enriquecimento ambiental foram a que as pessoas menos participaram. As pessoas viam, mas menos participaram. Acho que justamente pelo fato de não entender exatamente ou ficar um pouco desconfortável de responder e não responder certo. Lembra que não tem o certo e o errado. Vamos lá. O que representa melhor? Uma alimentação premium? Essas foram as opções que eu coloquei, tá? Para colocar vocês numa roubada. Nossa, não dá para ver nada. Então, alimentação premium, um monte de brinquedos, passeios em parques e ensinar a dar a pata. Eu fui bem específico nesse, ensinar a dar a pata, não é qualquer outra coisa. Ensinar a dar a pata. Então, vamos lá. Ninguém votou no ensinar a dar a pata. Acho que acharam meio armadilha ali, escolheu ensinar a dar a pata. Vou começar com o primeiro, que é a alimentação premium. Dizer que a alimentação premium, ela representa da melhor forma o enriquecimento ambiental, tá muito errado.
porque independente do tipo de alimento que você vai dar para o seu cão, mesmo que seja a melhor ração ou o melhor alimento natural que você procura sobre um nutricionista, o que oferecer para o seu cão, lembra que o enriquecimento ambiental é permitir que o cão desenvolva habilidades da espécie dele, para que ele foi criado. E uma das coisas que o cão foi criado e ele passa a maior parte do dia dele, quando ele não está dentro de uma casa, é buscando alimento. É arranjando uma forma de se alimentar para sobreviver a mais um dia. Pode parecer estranho, mas isso também acontece com a gente. A gente também passa boa parte aí trabalhando, buscando dinheiro para poder conseguir alimento. Então isso acontece com a gente também, não é tão estranho assim. E com os cães mais ainda. Eles tendem a passar a maior parte do tempo que eles estão acordados buscando alimento, seja para ele, seja para matilha dele, se ele vive, os que vivem fora de casa, que não são socializados ou que simplesmente vivem na rua. Então, ter uma alimentação premium, ela não representa o enriquecimento ambiental. Ela vai sim ter mais nutrientes, mas se o seu cão não se alimenta bem, não tem uma alimentação regrada, direitinho, não vai fazer diferença nenhuma na vida dele ele ter uma alimentação premium. A outra opção aqui, ó. Primeiro, podem ir escrevendo aí, pessoal, se faz sentido isso que eu estou falando de cada um desses temas, se a alimentação premium realmente não tem nada a ver, porque pode ser que o cão nem queira comer direito ou não tenha horários para comer. Isso já vai bagunçar, não vai fazer diferença ter uma alimentação premium ou não. A Andrea pôs aqui, ó, procurando comida. O meu está procurando a comida, deve ser o dela que está procurando comida. Isso é bom, deve ser a dele ou será que é outra comida que ele está procurando? Um monte de brinquedos. Mais uma vez, o cão, a gente tem a mania de achar, e aí eu digo mania como um costume, como uma herança que a gente tem dos métodos e modos de criar um cãozinho. E pela infinidade de brinquedos que a gente tem hoje disponíveis no mercado. E a gente começa a colocar um monte de brinquedo ali para o cão brincar. A gente enche a sala ou enche o lugar onde o cão fica com vários brinquedos diferentes. Cada semana eu trago outro. E aí tem uma caixinha só de brinquedos lotado para ele escolher o que ele quiser. E aí, ó, acabei de falar, para ele escolher o que ele quiser. E não necessariamente os cães conhecem os brinquedos. Ou o porquê eles existem ou para que eles servem. Então você simplesmente ter um monte de brinquedo com o seu cão, pro seu cão, não representa de forma alguma um enriquecimento ambiental. Só o fato de ter diversos brinquedos. Se o seu cão não tiver interesse em brincar com esses brinquedos, se você não souber ensiná-lo a brincar com esses brinquedos, que muitos desses brinquedos são interativos entre você e o seu cão, então se ele não souber como funciona aquilo, vai ser muito pobre a rotina dele com relação a brinquedos, ou brincadeiras individuais e sozinhas, ou brincadeiras coletivas com você. Então só o fato de ter muitos brinquedos não vai enriquecer o ambiente do seu cão. Você pode comprar quantos brinquedos for, todos os brinquedos que tem lá na internet, online ou até presencialmente, você vai na loja, que não vai enriquecer o ambiente do seu cão se ele não souber como brincar e pior ainda, se ele desenvolver uma posse sobre esses objetos e brinquedos, vai piorar ainda mais a convivência desse cão dentro de casa. E aí não tem nada a ver com o enriquecimento ambiental. Se fez sentido, pode colocar aí, faz sentido isso daí, ou não tem nada a ver. E se tiver alguma dúvida sobre brinquedos de montão, pode colocar aí. A outra opção era passeios em parques. Essa foi a opção que o pessoal votou bem. De passeios em parques é uma coisa que enriquece o ambiente do seu cão. Sem dúvida, uma das coisas que, pro que o cão foi feito, ou para que ele existe, que a espécie dele necessita, é de viver em comunidade, em sociedade, conviver com outros semelhantes e, por que não, com a gente, como é óbvio, e todo mundo sabe que os cães amam conviver com a gente. Viver em sociedade para o cão é uma das coisas que enriquece o ambiente dele. Porém, quem assistiu a live aqui falando sobre, acho que era socialização, alguma outra coisa, sobre passeios, boa, sobre passeios. E lá no perfil também tem falando sobre passeios. Entende que o simples fato de você levar o cão para passear num parque não quer dizer que ele goste ou que ele vai ter uma experiência boa. O enriquecimento ambiental só vai acontecer num passeio de parque
se o seu cão sabe se relacionar com os outros cães que ele encontrar, com as outras pessoas, com os barulhos que tiver ali, com os cheiros diferentes que tiver ali. Se ele estiver super confortável e confiante com tudo isso, sem dúvida o passeio num parque é uma forma de enriquecer o ambiente do seu cão para que ele possa desenvolver essa sociedade dele, essa comunidade, fazendo parte de um todo, de uma comunidade. Então, se for o passeio no parque dessa forma, sim. Se não for, só o fato de você levar o cão para o parque talvez não enriqueça nada, muito pelo contrário, talvez empobreça o ambiente dele por ele não gostar ou não se sentir confortável e ter experiências ruins lá. E a última de todas aqui era ensinar a dar a pata. Por incrível que pareça, dessas 4 opções aqui que eram super amplas, né? Alimentação premium, só alimentação, um monte de brinquedos, só brinquedo, e um monte de passeio em parque, só passeio, o ensinar a dar a pata, que é bem específico, ele representa muito bem um enriquecimento ambiental. Porque você vai permitir que o seu cão pense, você vai fazer com que ele trabalhe para conseguir o alimento dele, porque geralmente ensinar a pata está relacionado a você dar uma recompensa para o cão. Então você vai lá, ensina o comportamento para ele e toda vez que ele dá a pata, você dá um petisco para ele ou faz algum agrado. Então ele está trabalhando, não é trabalho escravo, ele está trabalhando para conseguir essa recompensa dele, para atingir um objetivo. Ele precisa pensar, ele precisa saber como o corpo dele se desenvolve, qual é a movimentação que precisa ser feita para essa pata levantar. Não é uma coisa que ele nasce sabendo fazer, vamos dizer dessa forma. Então ensinar a pata aqui nesse critério é sim a melhor forma de você enriquecer o ambiente do seu cão. E aí você pode pensar, caramba, nunca tinha pensado nisso, e uma coisa tão simples que parece que é uma bobeira, é uma coisa que enriquece demais o ambiente do seu cão, porque vai permitir que ele se desenvolva como indivíduo e vai fazer com que ele interaja com você dentro dessa sociedade, dessa comunidade que você criou na sua casa, e ele ainda vai estar pensando e trabalhando para conseguir o alimento e a recompensa dele. Então ensinar a pata é a melhor forma. Sim, senhores! Boa noite a quem entrou agora, vamos continuar aqui. Deixa eu ver se tem mais uma. Boa! Essa aqui é rapidinha, mais uma enquetezinha que eu fiz ontem que era o que te impediria de aplicar o enriquecimento ambiental dentro das condições que você entendi até agora sobre enriquecimento ambiental. E eu dei 3 opções que poderiam te impedir de enriquecer o ambiente do seu cão, de aplicar isso. Falta de dinheiro, falta de tempo ou você ter outras prioridades. E aí a galera ninguém votou em falta de dinheiro, o que eu acho maravilhoso. Porque a gente vai entender aqui durante o desenrolar da live que você consegue enriquecer o ambiente do seu cão com coisas que são feitas dentro de casa, feitas por você mesmo. No exemplo que eu dei anteriormente aqui, ensinar a dar a pata. Você não precisa de nada mais do que você, o seu tempo e o petisquinho, que é a comida, né? Que é uma coisa natural e normal você dar para o seu cão. Então realmente você não vai precisar de dinheiro para isso. Falta de tempo. Essa galera votou, tenho falta de tempo, não dá para eu enriquecer o ambiente do meu cão. Existem brinquedos que são brinquedos recheáveis ou outros tipos de brinquedo que fazem esse papel. Eles vão permitir que o seu cão trabalhe e pense para conseguir o alimento dele. Então, se você não tem tempo para poder fazer isso com o seu cão, ainda há possibilidades. Não quer dizer que você nunca vai conseguir fazer. Então, se você colocou que a falta de tempo é uma coisa que te impede de fazer enriquecimento ambiental, entenda que existem outras formas de você não participar, mas mesmo assim o seu cão ainda ter um enriquecimento ambiental super prazeroso, e você pode de repente colocar uma outra pessoa também para fazer alguma atividade com o seu cão. Mas existem os brinquedos que vão suprir essa necessidade, vão deixar o seu cão super satisfeito e vão desenvolver o que a espécie dele precisa, que é uma caça atrás do alimento, né? Sempre é interessante a gente pensar dessa forma. Então, falta de tempo, existe como você suprir por causa disso. E a outra opção que eu coloquei era outras prioridades. Eu coloquei meio para dar uma cutucadinha e o pessoal votou. Teve gente que votou em outras prioridades. E aí a notícia que eu tenho não é muito boa. Porque se você tem outras prioridades na sua vida, ao invés de enriquecer o ambiente do seu cão, ou seja, traduzindo, dar uma vida mais saudável,
mais digna e mais feliz para o seu cão, talvez não seja a pessoa ideal para ter um cão. Então, se você pensa que aplicar enriquecimento ambiental você não vai fazer porque você tem outras prioridades na sua vida, bom, aí fica o recado. Não vou nem continuar aqui para não ficar pesado o clima. Vamos embora, vamos seguindo. Deixa eu ver aqui algumas perguntas. Vou responder umas perguntas aqui. Quem quiser perguntar, a hora é agora, mas depois talvez eu responda também, o que é bem provável. Boa noite, Clara. Boa noite, Regiane e Oclestrabon. Eu não sei se eu li certo. Vamos lá as perguntas. Temos pergunta aqui, ó. Poxa vida. Paf, vamos nesse aqui. Essa pergunta, espero que esteja aparecendo para vocês, mas eu vou ler porque depois não fica aparecendo para todo mundo. Como fazer para ele aprender palavras? Igual aqueles vídeos que os cães apertam botões. Isso é muito legal. Eu vou deixar aqui, eu tirei. Já voltar ela aqui, pra vocês poderem ver enquanto eu vou falando. Primeira, são duas questões aqui, eu vou dividir em duas partes. Primeiro é como fazer para ele aprender palavras. A gente acabou de falar que você ensinar o seu cão a dar a pata é um enriquecimento ambiental muito legal. E você ensinar palavras para ele, nada mais é do que você fazer esses treinos. São os famosos comandos que a gente dá para o nosso cão. Ele reconhecer palavras. Então você inserir isso no dia a dia do seu cão, seja com um comando de senta, um comando de deita, de fica, de vem, de vai, de pega, de fala, de faz xixi. Tem milhares de comandos aí que vão fazer com que o seu cão aprenda palavras, para que toda vez que você fale essas palavras, o seu cão saiba exatamente o que precisa ser feito. É lógico, como eu já disse em algumas lives aqui, os cães eles não aprendem uma frase muito complexa. Porém, as palavras sim. Então, quanto mais você repete as mesmas palavras para as mesmas situações, mais ele vai aprender palavras. E pensem que a cada momento seu cão está aprendendo. Não é à toa que mesmo você não querendo, já deve ter visto ou ouvido falar, e se você já tem um cão, que quando você fala passeio, ele pega e tem uma reação já específica pro passeio. Ou seja, ele aprendeu essa palavra. Isso quer dizer que ele está o tempo todo aprendendo. Eu até fiz uma referenciazinha a um vídeo que o cachorro tá lá atrás e a pessoa fica contando uma história aqui, inserindo no meio dessa história palavras que ela sabe que o cão reage. E a graça do vídeo era ver a reação do cão com palavras que ele já conhecia inseridas no meio de uma situação, contexto completamente aleatório. Então é muito legal para você fazer o seu cão aprender palavras. É só você repetir as mesmas palavras para as mesmas situações. Ele automaticamente vai começar a relacionar isso de uma forma muito boa. Espero eu, né? Que você não fale nada que ensine uma coisa para ele que ele não vai gostar. E a outra coisa aqui, ó, igual aqueles vídeos. Então as palavras eram aqueles vídeos que os cães apertam botões. Não sei se vocês já viram. Teve uma época até que bombou, não sei se esse é o termo, bombou o cãozinho que tinha um tapete, né? Um chão cheio de botões. E ele apertava o botão para poder dizer o que ele queria, né? Para ele poder falar. E cada botão, o botão tinha uma frase, uma palavra. Então, oi, ou sede, fome, passeio, dormir. Então, cada botãozinho tinha uma palavra específica. E a forma de vocês ensinarem isso para o seu cão nunca é todas de uma vez. Nunca será. Se você olhar aquele cãozinho que tem um tapete com 20 botões, ele conhece cada um daqueles botões, não necessariamente botões, às vezes é brinquedo. Tem um vídeo do cachorro que conhece mais de 200 nomes de brinquedos. O chefe, o tutor dele, fala o nome de um brinquedo, o cãozinho vai até aquele monte de brinquedos que tem e pega exatamente aquele específico. Isso tudo é ensinado individualmente. A gente nunca exige uma coisa que o nosso cão não está preparado ainda para fazer. Então, se você quiser fazer um tapetinho com palavras para o seu cão, comece com as mais simples, que ele já reconhece, para que você possa, sempre que ele apertar o botãozinho, você fazer a ação. E automaticamente ele vai entendendo aquilo e você vai acrescentando outras que vão facilitar ou fazer até uma gracinha com o seu cão. Lembra que isso tem que ser útil no dia a dia do seu cão. Não simplesmente para ser bonitinho, mas que de alguma forma facilite a sua comunicação com ele e que ele possa se expressar. Essa é sempre a melhor forma de você ensinar palavras
e comandos para o seu cão, coisas que vão ser utilizadas no dia a dia dele. Acho que é isso. Não sei se ficou tão claro assim com relação ao formato, né, a dificuldade que você vai colocando para o seu cão aos poucos para que ele possa entender. Isso com certeza tem a ver com enriquecimento ambiental, né? Não sei, acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando, que o cão vai se desenvolver intelectualmente e vai saber como ele tem que se expressar para poder conseguir o que ele quer. Olha que legal isso. Se ele fica maior parte do tempo do dia acordado tentando adquirir coisas para o bem-estar dele, se ele consegue apertar botões específicos que vão facilitar isso na vida dele, isso é um enriquecimento ambiental maravilhoso. Ele vai se desenvolver e vai estar muito satisfeito com isso. Beleza. Acho que ficou claro. Deu para entender? A Clara perguntou ali o que é enriquecimento ambiental. No começo da live a gente falou exatamente sobre isso. Acho que foi o início da nossa live. E espero que conforme a gente vá entrando aqui no tema, fique mais claro para você também o que é um enriquecimento ambiental. Então vamos seguir para a gente não ficar tão perdido. Uma coisa que eu acho ótimo de enriquecimento ambiental, e pode ser que para vocês não seja tão normal ou meio estranho, é com relação ao faro. O faro do cão, né? O olfato do seu cão. É uma coisa que os cães têm mais desenvolvido que a gente, a própria estrutura dele permite que ele tenha as terminações, né? É tudo muito mais desenvolvido para esse tipo de coisa, mesmo porque ele caça dessa forma. Só que os cães, quando a gente traz para casa, eu até falei numa outra live que os cães estavam perdendo a capacidade ou o instinto de esconder o xixi e o cocô, né? Quando faz o cocô, dá aquela jogadinha de terra, porque a gente trouxe para casa e dentro de casa não tem terra para ele fazer isso. Então a maior parte dos cães que você vê hoje na rua, dificilmente eles fazem isso. Se fazem, são cães que frequentemente estão em lugares que tem terra e nunca fizeram cocô e xixi fora em outro lugar. Mas o faro é a mesma coisa, o seu cão tem isso, só que se você não desenvolver e não mostrar para ele que ele tem essa capacidade, ele vai parando de usar. Então fica simplesmente ali perdido na história e na vida do seu cão, ele ter uma capacidade muito maior que a gente de farejar, mas se ele não utiliza isso, ele vai perdendo e não vai tendo mais sentido na vida dele ele ter esse desenvolvimento. E se o enriquecimento ambiental ele proporciona com que o cão faça coisas que a espécie dele está preparada para isso, você desenvolver e permitir que o seu cão fareje coisas é uma das melhores formas também de você enriquecer o ambiente do seu cão, fazer com que ele fique satisfeito, com que ele fique feliz, com que fique desenvolvido. E existe o faro recreativo. É uma atividade que você faz com o seu cão, pode ser dentro de casa ou não. E aí eu não vou entrar em detalhes aqui do faro recreativo, é legal depois a gente pesquisar, mas quem tiver dúvidas sobre isso pode me perguntar, eu faço questão depois de responder. Mas a curto e grosso modo, o faro recreativo é você desenvolver o faro do seu cão dentro da sua casa. Existem lugares que vendem essências específicas para faro recreativo, porque o faro recreativo, ele funciona da seguinte forma: o seu cão, ele tem que identificar um cheiro, ou seja, localizar onde está um cheiro específico, para ele poder ganhar uma recompensa. E não o que ele cheira é o que ele vai ganhar como recompensa. Deixa eu explicar melhor. Você não vai colocar um petisco em algum lugar para ele encontrar, sendo que depois você vai dar um petisco para ele também. Isso vai desenvolver sim o faro do seu cão, porque ele vai estar procurando, mas é importante que ele entenda que ele tem que procurar um cheiro que é diferente daquilo que ele vai comer, ou do que ele vai ganhar. Isso vai desenvolver ele muito mais. Se vocês lerem ou procurarem coisas sobre faro recreativo, vocês vão ver que é super simples de fazer com o seu cão, eles vão amar fazer porque é uma coisa que eles conseguem fazer e vão se desenvolver muito mais com relação a isso. E você vai sempre aumentando as dificuldades dele. Você coloca num lugar escondidinho e aí espera ele lá, a hora que ele encontra o cheiro, você já recompensa ele, vai aumentando as dificuldades, colocando em lugares mais difíceis. É sempre dessa forma que a gente vai estimulando o faro do nosso cão. Se você for pensar como nós, eu geralmente faço uma relação com a leitura. Né? A gente tem o dom de ler, a gente aprende a ler. Só que se você vai
deixando isso para lá, não que você vai parar de aprender a ler, mas você vai perder a oportunidade de fazer uma leitura mais rápida. Existe até a leitura dinâmica, né? Que é você olhar aqui e eu não faço leitura dinâmica, eu sou uma vergonha por falar disso. Mas a leitura dinâmica é um avanço da leitura que a gente tem a capacidade de fazer. Ou seja, a gente ampliou a capacidade do nosso cérebro, que tenha essa possibilidade. Eu já estou partindo para um caminho completamente diferente, mas o que eu quero explicar é exatamente isso. Nós temos essa capacidade, da mesma forma que o nosso cão tem a capacidade de faro muito maior, mas se a gente não estimular ele para fazer isso, ele vai perdendo e não se interessa mais por fazer isso. E isso é uma forma de você enriquecer o ambiente do seu cão, é desenvolvendo esse faro dele. É super divertido, vocês vão interagir e ele vai estar muito feliz com isso. Deu para entender o que é o faro recreativo? Até eu achei que ficou meio bagunçado. Muito bacana mesmo, né, Andréia? Soninha, verdade. É exatamente isso. Deixa eu continuar aqui com as enquetes de hoje que a gente fez, que eu coloquei algumas opções para a gente escolher entre o que a gente achava que era mais favorável ao enriquecimento ambiental. Eu sempre colocava duas opções e pedia para as pessoas escolherem o que ela achava melhor. Por exemplo, a primeira que eu coloquei aqui foi: o que é mais favorável ao enriquecimento ambiental? A alimentação ou o petisco? E a maioria das pessoas colocou que é alimentação. Esse verde grandão aqui foi a galera que colocou alimentação, que é mais favorável. Acho ótimo isso. Não que o petisco não seja, mas se você utilizar a alimentação do seu cão, como eu disse, que o cão passa a maior parte do tempo procurando coisas para comer, para sobreviver, é muito ótimo, é muito bom você utilizar a própria alimentação do seu cão para poder fazer atividades com ele, permitir que ele casse o alimento dele, permitir que ele pense para conseguir o alimento dele. Então, utilizar a alimentação, eu também acho e sempre indico que seja a melhor forma de você fazer o enriquecimento ambiental nesse momento da alimentação. É você utilizar o próprio alimento que o cão come e deixar um pouquinho de lado os petiscos, que os petiscos eles têm propriedades diferentes. Se você exagerar, vai dar uma super nutrição ou ele vai só querer petiscos. Então pensa em fazer isso sempre com a alimentação do seu cãozinho. Outra opção aqui, ó. O que era mais favorável? Dar banho no seu cão ou escovar o seu cão? Ou a escovação do seu cão? Eu coloquei errado na enquete aqui, estava como escavação. Acontece, erros acontecem. Mas é escovação do cão. E aqui ficou 50-50. As pessoas votaram em que acha que tanto banho quanto a escovação são favoráveis para o enriquecimento ambiental. E aí a gente tem que entender exatamente o que eu disse lá atrás. Tem que ser prazeroso para o seu cão. Só que a diferença do banho e da escovação é que na escovação você está inserindo um objeto. Pensa nisso, o seu cão entender e conhecer um objeto novo e saber para que ele funciona é muito bom para o enriquecimento ambiental dele. Pensa dessa forma. O banho também é, porque ele precisa gostar disso, ele vai interagir com você, querendo ou não, vai ter um chuveiro, um chuveirinho, alguma coisa, mas a água, a chuva, é uma coisa que o seu cão já está acostumado a molhar o corpo. Agora a escovação, o ato de escovar, se permitir escovar, porque ele entende exatamente o que está acontecendo, é a melhor forma nesse balanço aqui. Você preferir sempre a escovação do seu cão do que o banho como enriquecimento ambiental. Essa é a parte mais interessante. Outra opção dupla aqui, ó. Brinquedos ou truques? O que seria melhor para enriquecer o ambiente? Aqui a galera votou mais nesse verde grandão aqui como brinquedos. O brinquedo é o que seria mais favorável. E é lógico, se a gente for procurar na internet ou nas lojas específicas aí de pet shops, a gente vai encontrar diversos brinquedos que fazem enriquecimento ambiental. Que é aquela história que eu disse lá atrás. Se você não tem tempo para poder você fazer enriquecimento ambiental junto com o seu cão, existem diversas coisas aí e não é à toa que elas estão aí, é porque as pessoas não têm tempo para os seus cães. Pasmem, mas é verdade. Então os brinquedos estão aí para isso. Mas a melhor forma de você enriquecer o ambiente do seu cão é você ensinando truques para ele. Lembra que a gente falou do ensinar a dar a pata? O ensinar truques para o seu cão vai fazer, além de tudo, com que você interaja com o seu cão. Então vai suprir uma parte social do seu cão, que é importante para o desenvolvimento da espécie dele.
vai fazer com que ele pense para conseguir a recompensa dele, vai desenvolver o cognitivo dele, vai fazer com que o cérebro dele fique mais ativo. Então tudo isso é muito bom para o enriquecimento ambiental do seu cão. E nesse peso entre dar um brinquedo e ensinar um truque, opte sempre por ensinar um truque. É sempre a melhor opção você fazer isso com o seu cãozinho. E a última que eu coloquei aqui, que era a bomba do dia, que era dormir e correr. Quais das duas opções fazia mais sentido para enriquecimento ambiental? Aqui, ó, dormir e correr. E aí, correr, mas deu deu uma paulada aqui em dormir. Correr ficou com mais de 80%. O que é super normal a gente imaginar isso. E é por isso que estamos aqui, para poder entender cada vez mais. E se a gente coloca o cão para correr, o máximo que a gente está fazendo é gastar uma energia física dele. Lembra que o enriquecimento ambiental ele tem a ver com necessidades da espécie. E dormir é uma coisa que o cão precisa para sobreviver. Ele precisa de uma toca. Ele precisa de um lugar onde ele se sinta seguro para descansar. E infelizmente, hoje, na maioria dos lares que a gente tem, os cães, eles dormem mal. E aí você pode até falar, mas meu cão dorme o dia inteiro. Então ele dorme mal. Se ele dorme o dia inteiro, é porque ele não consegue descansar em nenhum desses momentos. Imagina que você tem uma noite muito agitada, com pesadelos, a pessoa. Quando você acorda, talvez você esteja mais cansado ainda do que quando você foi dormir. E aí você quer dormir de novo. Agora, se você tem uma boa noite de sono relaxante, você fica bem o resto do dia inteiro. Então, se o seu cão dorme o tempo inteiro, você pode até achar bom. Porque você fala, nossa, que bom, tá dormindo o dia inteiro e não tá fazendo nada de errado em casa. Mas olha como tá sendo pobre para ele. Ele não está conseguindo descansar, suprir uma necessidade básica da espécie dele. Então comece a pensar melhor sobre a dormida do seu cão. É legal até, eu sempre indico, que o cão tenha uma casinha para dormir. De preferência, uma casinha que tenha uma porta. Quando o cão... vamos lá, vamos explicar isso daqui para vocês. Quando o cão está na natureza, ou a espécie dele, precisa dormir, é quando todas as defesas dele estão baixas. É quando ele vai abaixar todas as defesas e guardas dele. Então ele procura o lugar mais escondido, mais protegido para poder descansar. É nessa hora que ele consegue realmente descansar e está pronto para correr atrás da comida dele e sobreviver no próximo dia. Dentro de casa, o cão sempre dorme mal, na maioria das vezes. Se ele não tem um cantinho, uma casinha que vai proteger todos os cantos dele atrás, em cima, dos lados e na frente, ou seja, ele vai ter certeza que nada vai entrar ali para incomodar ele, o seu cão, pasme, nunca vai relaxar 100%. Então ele precisa sim ter esse momento e esse lugar para fazer isso. Se o seu cão dorme o dia inteiro, entenda que está muito pobre essa rotina dele, está fazendo mal para ele porque ele não consegue descansar. Procura inserir na vida dele uma caixinha, uma casinha que tenha uma porta para que ele possa dormir lá dentro. E aí é lógico que você não vai trancar o seu cão lá dentro aleatoriamente, você vai apresentar esse lugar. Ou seja, durante o dia você coloca ele lá, na maioria das vezes, para comer, ou com algum brinquedo que ele gosta de roer para relaxar, você coloca ele dentro dessa casinha, fecha a portinha, e aí você é responsável de olho no relógio. Não vai deixar o seu cão cansar de ficar ali dentro e querer sair e não conseguir sair. Isso não pode acontecer. Então você precisa, a princípio, apresentar essa casinha, esse lugar para ele dormir, para ele saber que é seguro para ele e que você vai deixar ele sair dali em algum momento. A responsabilidade é muito grande e não estou dizendo que é fácil. Você precisa estar 100% focado para oferecer essas coisas para o seu cão. 100% comprometido com o seu cão. Para saber que ele precisa disso. Então, dormir... Eu até parei nessa, né? Foi o que eu falei mais, ó. Dormir é, sem dúvida, a melhor forma de você proporcionar enriquecimento ambiental para o seu cão dentro de casa e é onde a gente mais peca atualmente. A maioria dos cães tem problemas de comportamento, problemas de reatividade, porque eles não descansam nunca. Eles não se sentem seguros no lugar onde eles dormem. Eles só dormem porque eles estão esgotados. E aí quando ele acorda, ele ainda está esgotado ou não está tão descansado. E aí ele dorme de novo. Agora, se o seu cão dorme uma vez só no dia e o resto do dia ele passa super alegre, participativo, curtindo as coisas, você está fazendo certo. O seu cão está dormindo direitinho.
Será que fez sentido, galera? Me respondam aí, pelo amor de Deus, porque agora eu não olhei nada, passou um monte de coisa aqui, ó. Que dica boa, achava que mesmo dentro de casa não seria necessário a casinha. Foi o que eu falei agora, Andréia. Se você percebe que ele tá dormindo mesmo e durante o resto do dia ele não encosta nenhuma vez para dormir, tudo bem. Ele tá super seguro e está dormindo bem. Mas você proporcionar uma toquinha para ele, um lugar onde ele fique completamente protegido, é a melhor forma de você proporcionar isso para o seu cão. A maioria dos cães, quiçá 99% dos cães, precisam disso e a gente não faz. Eloá colocou, dormir é vida. Se a gente dorme bem, agora se a gente dorme mal, não é legal. Vamos lá, deixa eu vir mais uma pergunta aqui. Que surgiu uma pergunta... Eita, tem um monte de pergunta aí, não sei se vai dar para responder. Vamos lá, vamos responder logo aqui, ó. Pau. Vamos pegar essa daqui da Andréia, que fez aqui agora. Comprar aqueles brinquedos que escondem comida é bom? Eu vou aproveitar que essa pergunta veio agora, Andréia e galera, que eu ia falar até com relação à alimentação, aonde você oferecer alimentação para o seu cão. Geralmente a gente coloca no pote, né, o comedouro, né, aquele potinho que você enche, coloca ali, seu cão vai desesperadamente ali e come. Se o seu cão come muito rápido, entenda que não está fazendo um enriquecimento ambiental para ele. Ele precisa se esforçar, ele precisa trabalhar a mente, trabalhar o corpo que seja, para poder conseguir se alimentar e ter essa alimentação dele. Isso faz bem para ele, pessoal. Não pensa que está explorando o seu cão. É maravilhoso para ele trabalhar, pensar, desenvolver o cognitivo, interagir com você para poder conseguir o alimento. Então você colocar no pote, eu costumo dizer que é o pote triste. É muito triste para o seu cão você pegar, encher um pote, colocar no chão, ele vai lá, enfia o focinho no pote, 10 minutos, 10 segundos, 1 minuto, ele terminou de comer e ele fica, agora, o que eu faço com o resto do meu dia? Porque isso aqui não me supriu nada, eu não pensei para isso, eu estava focado em outras coisas, não fez nada de interessante na minha vida. E aí a Andréia perguntou se os brinquedos que escondem comida é bom. É ótimo, é maravilhoso. Se você não tem tempo para poder interagir com o seu cão e criar uma atividade onde você recompensa ele durante esse momento da comida, você ter esses brinquedos que escondem comida, sim, é muito bom. É ótimo. Só que entenda o seguinte, Andréia, e quem mais tiver essa dúvida aí. Ele precisa ser apresentado para o seu cão. Se você der para o seu cão um brinquedo que esconde comida, que ele nunca viu na vida, e que é muito difícil tirar a comida dali, ele vai desistir. Ele vai desistir. Então eu sempre falo que a primeira coisa que a gente faz é comprar um brinquedo que seja maior até do que o focinho do seu cão, ou que a comida que esteja lá dentro seja mais fácil de sair, né? Um grãozinho seco, que a hora que ele bater a pata ele vai cair, para que ele entenda, se interesse por aquilo e saiba como funciona. A partir daí você vai dificultando, para que cada vez seja um desafio maior para o seu cão. Isso vai suprir a necessidade da espécie dele, que é trabalhar para conseguir o alimento, vai trazer muitos benefícios para a saúde dele, porque ele vai comer com mais calma. Então tudo isso é muito bom com relação a brinquedos que escondem comida. E também serve para aqueles comedouros lentos, né? Que são comedouros, o pote, que tem vários obstáculos, que o seu cão precisa ficar caçando a comida ali. Não é tanto quanto o brinquedo recheável que a gente fala, mas também é uma forma. E lembre sempre que a melhor forma é a gente interagir com o cão. Eu vou aproveitar e vou responder mais uma, só pra gente não... as pessoas não ficar tristes que eu não respondi. Aqui, ó, Dona Clara Mello. Para quem tem mais de um cãozinho, como manter os dois interessados? Depois que eu trouxe um segundo, o primeiro ficou preguiçoso. Isso é ótimo. Inclusive eu conversei com uma pessoa hoje que tá com dois cãezinhos e tá tendo esse problema. Que o primeiro cãozinho tá ficando meio desinteressado, inclusive, de interagir com ela. O que acontece? É muito legal você ter um momento onde os dois participam juntos, ou seja, você ensina comandos e recompensa eles separado, junto, na verdade. E você também precisa fazer a seguinte seguinte estratégia, você coloca um em descanso, em repouso, por exemplo, em cima de uma cadeira, em cima de um sofá, em cima de uma poltrona, ou em cima de um puff, em cima de um tapete, um lugar onde ele tenha que ficar enquanto você interage com o outro. E aí você vai lá, faz atividade com outro cão, e esse outro cão que está ali no descanso, você pode dar um brinquedo para ele morder, você pode dar um brinquedo recheável, como é o caso que a Andréia perguntou se valia a pena. Então você fazer essas atividades separadas, criar momentos em que os dois brincam juntos,
mas principalmente momentos em que os dois estão separados, em que eles podem expressar a individualidade dele e entender que não precisa o tempo todo estar participando. Agora, sempre tem, quando a gente tem dois cãezinhos, tem sempre um que é mais espertinho, que entra na frente, que você tá fazendo carinho em um, o outro vem, quer entrar para tomar o carinho. É isso que causa essa preguiça no outro. Ele para de querer participar porque está sendo muito difícil para ele conseguir o que ele quer. Então você dividir essa atenção, colocar um em um lugar e brincar com o outro, mas o outro que está em descanso também tem as recompensas dele, eles vão gostar de ficar separados e vão ter o seu momento de atenção cada um. É dessa forma que você desenvolve o interesse e a participação de 2 ou mais cães, se você tiver, quando tem dentro de casa. Além de estimular a brincadeira entre os dois. É óbvio isso. Mas se você simplesmente não permitir que os dois tenham uma expressão individual, você vai causar uma preguiça ou um desinteresse em um deles, sim. Então é legal você colocar em descanso um ali, ó, que vai ficar só olhando, ele vai estar trabalhando a mente, porque ele vai estar se segurando e entendendo o lugar dele naquele momento e também recebendo recompensas, enquanto você interage com o outro. E aí você inverte e a participação fica cada vez mais interessante, mais empolgante para eles. Beleza, Clara? Acho que ficou claro, Clara. Que piada horrível, desculpa, Clara. Beleza, teve um monte de comentário aqui que eu perdi, que o pessoal colocou por que o pote é triste, espero que tenham entendido por que o pote é triste. Deixa eu ver se dá para responder mais uma aqui. Acho que eu vou tentar responder, ou vocês podem ir comentando aí, vou aplicar para eles, tem mais de um então, a Soninha tem mais de um. O pessoal comentando entre vocês aí, pode comentar. Que isso, claro, obrigado, então... Espero que tenha ficado claro para você aí que realmente, se você não fizer esse momento individual, pode ser que um ou outro perca o interesse, sim. Eu tinha deixado a pergunta da Clara aqui. Vamos ver esse aqui, ó. Dá para gastar energia dentro de casa? Vou responder essa daqui sim, vamos lá, porque é muito interessante isso. Porque quando a gente pensa em energia, talvez na sua cabeça venha atividade física. É o que você vai pensar quando você vai gastar a energia do seu cão. Agora eu vou voltar e trazer de novo para o mundo humano. Quando eu estou brincando com meus cubos mágicos e perco ali 1 hora, meia hora, 1h30, quando eu termino de brincar, eu estou cansado. Quando você vai numa palestra e quando na escola, você vai na universidade e está tendo a aula ali 2, 3, 4 horas de aula, quando termina, a sua mente está super cansada. Você gastou uma energia mental maravilhosa para o seu desenvolvimento e para a sua felicidade. Isso é muito importante para o cão. Então, gastar energia dentro de casa, na maioria das vezes, ela é voltada para isso. Então, você trabalhar o seu cão, quando ele vai comer, ensinar truques para ele, colocar brinquedos interativos, onde ele vai precisar pensar para poder conseguir comer ou conseguir encontrar alguma coisa, o faro recreativo que a gente falou aqui. Tudo isso são meios de você gastar a energia do seu cão, mas não pelo simples fato de gastar energia. Isso vai ser uma consequência. Se você encarar isso como uma forma de desenvolver, enriquecer o ambiente do seu cão e dar uma qualidade de vida maior para o seu cão, você não vai pensar tanto assim no gasto energético daquilo. Você vai pensar em o seu cão estar satisfeito. É sempre essa a melhor forma. Então dá sim e deve sim gastar a energia principalmente mental e psicológica do seu cão dentro de casa. É lógico que se você tiver um lugar, isso não substitui o passeio, tá, pessoal? É importante que o seu cão tenha atividade física, senão ele vai virar um sedentário. Não só a energia mental vai ser o suficiente, mas ele precisa suprir tudo isso. Eu já falei em outras lives aqui que a gente precisa suprir necessidades básicas dos nossos cães, que é uma alimentação de qualidade, e falando de enriquecimento ambiental, a alimentação onde ele precise trabalhar e pensar para conseguir essa alimentação. Uma socialização de qualidade, onde ele entenda o lugar dele, como se relacionar com pessoas, com outros cães. E aqui dentro estão comandos de voz. O seu cão conhecer palavras vai fazer com que a socialização dele seja melhor. Olha que maravilha isso. Atividade física do seu cão. Você precisa sim fazer atividade física com ele, gastar energia dele dentro dos limites. Cada cão tem um limite de energia. Você não precisa ir até o topo, ele precisa gostar e querer cada vez mais. Então, ou seja, atividade física que seja correspondente
a idade, o tamanho do seu cão, a rotina do seu cão. E atividades cognitivas, que nada mais é do que fazer o seu cão pensar. Quanto mais ele pensar, mais atendido ele vai estar. Essas 4 necessidades sendo supridas, você vai ter uma vida muito feliz com o seu cãozinho, o seu cão vai estar muito realizado e vocês vão ter experiências e memórias maravilhosas para o resto da vida. Para finalizar, muito obrigado a todos, que legal vocês aqui hoje. O ano acabando e a gente aqui aprendendo cada vez mais, melhorando a nossa consciência sobre cães, nos preparando para oferecer o que tem de melhor para os nossos cães. E o recado final que eu deixo para vocês aqui, enquanto vocês vão escrevendo aí, se quiserem comentar alguma coisa. Hoje eu fiquei um pouco sem voz, né? Tô achando que o ventilador aqui não fez muito bem. Ou eu falei demais. Lembra que o enriquecimento ambiental, ele é todo dia, como está no nome aqui da nossa live. Enriquecimento ambiental todo dia. E eu diria até mais, é toda hora, é todo minuto, a todo momento que o seu cão está acordado. E agora vocês entenderam, dormindo, isso é um enriquecimento ambiental. Isso vai trazer qualidade de vida para o seu cão. Vai suprir necessidades que o seu cão precisa para ser feliz e completo. E ter uma experiência de vida muito boa e amar ficar com você. Então todo dia e toda hora é momento para você fazer um enriquecimento ambiental com o seu cão. Quando você encontra ele, quando você está com ele, quando você brinca com ele, quando você alimenta ele, quando você passeia com ele, quando você traz outras pessoas para vir brincar com ele, quando você traz outros cães para vir brincar com ele, quando você traz outros animais para vir brincar com ele e ele conhecer. Isso é o enriquecimento ambiental do seu cão. Fazer coisas que ele gosta e que vão fazer a vida dele ser cada vez melhor. Muito obrigado a todos, tenham uma ótima noite. Uhul, como diria Mari Del Ponte, uhul mesmo, é uma maravilha, dá para fazer muitas coisas com os nossos cãezinhos. É só uma questão de você deixar a sua imaginação voar e ver o que ele gosta de fazer e estimular cada vez mais isso. Muito obrigado a todos, tenham uma ótima noite, um ótimo finalzinho de mês, finalzinho de ano, finalzinho de semana. Nos vemos semana que vem com a live especial de Natal. Não sei se vai ser especial de Natal, mas é bem coladinho com o Natal. Fiquem com Deus, um abração a todos. Até a semana que vem, tchau, tchau. E desculpa se eu não respondi coisas que vocês precisavam. Tchau!